Tudo bom, gente? Hoje vamos iniciar o estudo da geometria métrica espacial, uma parte da matemática que se preocupa em estudar os sólidos geométricos, prismas, paralelepípedos, esferas, pirâmides, e vamos iniciar o estudo dos sólidos começando pelos prismas. Acompanhe na tela a definição matemática de prisma. Sejam alfa e beta dois planos paralelos, consideremos uma região poligonal em alfa e uma reta que intercepta os planos nos pontos A e B. Chama-se prisma a união de todos os segmentos paralelos a AB, com extremidade na região poligonal e a outra em beta. Agora, vamos verificar os elementos de um prisma. Isso é importante para você. Acompanhe na tela. A1, A2, A3 até AN e B1, B2, B3 até BN são paralelos e congruentes. São as bases do prisma. Os segmentos como A1, A2, A2, A3, B2, B3, B3, B4 são as arestas de base. Já os segmentos como A1, B1, A2, B2 são as arestas laterais. São paralelas e congruentes. Faces como A1, A2, B1, B2 ou A2, A3, B2, B3 são paralelogramos chamados faces laterais. Um importante conceito é a distância entre os planos que contêm as bases, a altura do prisma. Se as arestas laterais são perpendiculares às bases, dizemos tratar-se de um prisma reto. Acompanhe na tela. As arestas laterais formam ângulos de 90 graus com a base. Se a base é um polígono regular, lados iguais e ângulos iguais, o prisma reto é chamado de regular. Agora, só nos falta estudar os elementos de cálculo, área e volume. Me acompanhe na tela. A área total é a soma das áreas das duas bases com a área lateral, soma das áreas das faces laterais. Já o volume é o produto da área de sua base pela altura do prisma. Bom, gente, vamos colocar em prática isso. Me acompanhe numa primeira questão. Qual o volume do prisma oblíquo, cuja base é um triângulo equilátero de aresta medindo 4 metros, e que a aresta lateral, inclinada de 45 graus em relação ao plano da base, mede 6 metros. Vamos então ao cálculo da altura. Como você observa a figura, podemos dizer que o seno de 45 graus é igual a h sobre 6, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Como o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, é só igualar raiz de 2 sobre 2 a h sobre 6. Simplificando, temos que a altura desse prisma, distância entre as suas bases, vale 3 raiz de 2 metros. Vamos agora ao cálculo da área da base, que, segundo o exercício, é a área de um triângulo equilátero. Já vimos em aulas anteriores, L ao quadrado, L é a medida da sua aresta, no caso, a aresta da base, raiz de 3 sobre 4. Como a aresta mede 4, isso é a informação dada pelo exercício, a área da base resulta 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 4 raiz de 3 metros quadrados. Para fechar o exercício, vamos ao cálculo do volume. Área da base vezes a altura. 4 raiz de 3 multiplicado por 3 raiz de 2. Resulta 12 raiz de 6 metros cúbicos. Vamos tratar agora de uma questão que envolve a área do prisma. Me acompanhe na tela. Qual a razão entre a área da base e a área lateral de um prisma hexagonal regular? Vamos ao cálculo da área da base. A base é um hexágono regular. O hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros. Portanto, a área da base é igual a 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos ao cálculo da área lateral. No caso, composta por 6 quadrados.
Coincidência aqui, né? Normalmente são 6 retângulos. Aqui são 6 quadrados porque a altura coincidiu com a medida da aresta. Bem, gente, a área lateral resulta então 6L ao quadrado. A relação entre as áreas da base e lateral, que é a pergunta do exercício, ficará então 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 sobre 6L ao quadrado. Simplificando, temos a relação entre as áreas. Raiz de 3 sobre 4. Os prismas mais frequentes nos vestibulares são os mais comuns no nosso dia a dia. Vejamos os principais prismas. Paralelepípedo. Prisma cujas bases são paralelogramos. O mais comum é o que suas faces são retangulares. O volume desse prisma, área da base vezes a altura, é igual ao produto A vezes B vezes C. A área total é igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso porque, embora sejam 6 faces, temos em geral apenas 3 valores distintos. Aplicando Pitágoras nos triângulos indicados, conclui-se facilmente que a diagonal é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões do paralelogramo. Com 6 faces quadradas, o cubo sem dúvida é o mais famoso dos paralelepípedos. Acompanhe os elementos de cálculo para um cubo. Volume, aresta ao cubo. Área total é a área de 6 quadrados, 6A ao quadrado. Já a diagonal, A raiz de 3. Vejamos algumas questões envolvendo paralelepípedos e cubos. Me acompanhe na tela. Uma caixa d'água tem forma cúbica com 1 metro de aresta. De quanto baixa o nível da água se retirarmos 1 litro de água da caixa? O volume é igual a 1 ao cubo. Resulta 1 metro cúbico, e que equivale a 1000 litros. A retirada de 1 litro representa, portanto, a retirada da milésima parte do volume desta caixa, que é de 1000 litros. Assim, ao retirarmos 1 litro, o nível vai baixar a milésima parte de sua altura, da altura da caixa. A milésima parte de 1 metro é 1 milímetro. Vamos verificar, portanto, a redução na altura em 1 milímetro. Nesta questão, vale a pena ressaltar o seguinte, a relação de que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Vamos a mais uma questão de aplicação. Uma piscina em forma de paralelepípedo retângulo tem largura de 6 metros, diagonal do fundo com 10 metros e diagonal da face, que contém o comprimento, igual a 4 raiz de 5 metros. Para enchê-la com água será utilizado um caminhão-pipa com capacidade de 6.000 litros. Qual o número de cargas completas desse mesmo caminhão necessárias para que a piscina fique completamente cheia? Por Pitágoras, temos que x² mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. 100 menos 36, 64. Resulta x igual a 8 metros. Por Pitágoras também, temos que y² mais 8 ao quadrado é igual a 4 raiz de 5 ao quadrado. 80 menos 64, 16. Extraindo-se a raiz, resulta y igual a 4 metros. Só nos falta calcular o volume. 8 vezes 6 vezes 4, produto das 3 dimensões do paralelepípedo, da piscina. 192 metros cúbicos. 192.000 litros, lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Assim, dividindo por 6.000, que é a carga de cada caminhão, temos um total de 32 cargas após a simplificação. Para finalizar nosso estudo de hoje, vamos analisar o cilindro circular reto. Acompanhe na tela os elementos do cilindro. Sua área lateral é a área de um retângulo de dimensões 2πr, o comprimento da circunferência da base e a altura igual à do cilindro. Suas bases têm área igual a πr². O volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura, πr² vezes a altura.
se a altura for igual ao diâmetro 2r, o cilindro é equilátero e todo corte que contém o eixo é um quadrado. Dizemos que sua secção meridiana é quadrada. Bem, gente, vamos fazer uma questão envolvendo o cilindro? Acompanhe na tela. Quantos litros d'água, aproximadamente, pode conter uma lata cilíndrica com 20 centímetros de diâmetro da base e 20 centímetros de altura? Diâmetro 2R vale 20 centímetros. Daí, o raio, que é o que nos interessa, vale 10 centímetros, ou que é equivalente a 1 decímetro. A altura, 20 centímetros, ou que é equivalente a 2 decímetros. O volume, área da base vezes a altura, resulta πr ao quadrado vezes h. Substituindo os valores encontrados, π 1 ao quadrado vezes 2, 2π decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, temos muito aproximadamente 6,3 litros. Bem, gente, aqui nessa questão, uma outra relação importante, de que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, ok? Bom, na aula de hoje tratamos de sólidos importantes, porque são muito frequentes no dia a dia, o paralelepípedo, o cubo e o cilindro circular, ok? Ótimos estudos para você e até a nossa próxima aula.